Olá, 12 de fevereiro de 2019, as principais notícias desta terça-feira estão aqui na TV Difusora. Corpo de Bombeiros realiza hoje vistoria na barragem do Pericumã. Rio transbordou alagando pontos na cidade de Pinheiro. Audiência pública debate a ampliação da aprendizagem no Maranhão. No estúdio vamos falar sobre o início dos trabalhos na Câmara Municipal da capital e também sobre a decisão da Justiça Federal em aprovar a bonificação das notas para alunos maranhenses no Enem. E você vai ver no esporte também as notícias do Sampaio Correia e hoje em especial do Imperatriz, que enfrenta o Náutico pela Copa do Brasil. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em toda a capital e também no interior do estado. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Já vamos falar do Moto Clube também, que joga essa semana pela Copa do Brasil. Um giro pelos nossos clubes daqui a pouco com Laércio Júnior. Vamos ver como é que amanheceu a capital de todos os maranhenses? Vamos lá? Imagens ao vivo desse momento, Avenida Colares Moreira, no bairro do Renascença. Sol ainda meio tímido nessa manhã de terça-feira, portanto, imagens ao vivo aqui da TV Difusora nesse momento da capital São Luís do Maranhão. Você ligado com a gente em todo o estado, um ótimo dia para você, uma boa terça-feira. A gente começa aqui o Bom Dia Maranhão. O Brasil inteiro hoje, a comunicação brasileira de luto pela morte repentina no acidente aéreo do jornalista Ricardo Boechat, uma referência no jornalismo brasileiro. É o país que perde quando pessoas como Ricardo Boechat nos deixam. Fica o exemplo, a história de vida. Você ainda não viu falar, se você ainda não viu falar desse jornalista, é praticamente impossível, porque é uma referência na nossa área, mas vai ver muito falar. É preciso se estudar Ricardo Boechat e contar a história do jornalismo brasileiro também a partir da visão desse grande profissional. Hoje a comunicação brasileira está de luto, mas como dizia o Ricardo Boechat, vamos seguindo, tocando o barquinho para frente, porque a vida continua. Vamos lá, e a missão que ele deixou aqui foi de, acima de tudo, levar a informação ao ouvinte, ao telespectador, informação de interesse público. Fica uma grande lacuna, insubstituível. Ricardo Boechat nos deixou no dia de ontem. O velório acontece no SBT, ainda há pouco, no Primeiro Impacto, você viu reportagens. Depois do Bom Dia Maranhão, na continuação do Primeiro Impacto, você vai ver outras informações. Também é um caso que chama a atenção, quer dizer, um fato lamentável que aconteceu ontem lá em São Paulo, mas de grande repercussão por conta da importância desse jornalista que nos deixou no dia de ontem nesse acidente com um helicóptero lá em São Paulo. Vai ser feita agora pela manhã uma vistoria na barragem do Rio Pericumã, em Pinheiro. Após a visita, deve ser solicitado o apoio da Defesa Civil do Estado, hein? Ontem o município amanheceu em estado de alerta por conta do Rio Pericumã, que transbordou e alagou alguns pontos da cidade. O problema foi constatado por volta do meio-dia. A causa foi o cabo de uma das 4 comportas da barragem do Pericumã que se rompeu. Pelo menos 4 bairros do município de Pinheiro, que ficam às margens do rio Pericumã, já estariam sofrendo com inundações. O prefeito da cidade visitou a estrutura logo após o rompimento e denunciou o descaso do governo federal, que é quem deveria realizar as devidas manutenções. A gente teve recentemente em Brasília, no Ministério da Integração, colocamos a situação aqui da barragem do Pericumã, mas infelizmente nada foi solucionado. Basta a gente agora trabalhar de forma não como se diz, apropriada, mas pelo menos para a gente manter a situação dessa barragem. A TV Difusora recebeu imagens de um dos pontos de maior visitação da cidade, o bar e restaurante Maria Santa, que ficou praticamente debaixo d'água. A barragem do Pericumã, construída no início da década de 1980, possui grande importância para a região, pois além de facilitar a navegação de pequenas embarcações, também é capaz de reduzir enchentes e controlar a vazão de água nos períodos chuvoso e de estiagem. A obra, no entanto, vem apresentando sérios problemas estruturais, principalmente a corrosão e comportas gravemente danificadas. O prefeito Luciano Genésio informou que irá arcar com as despesas da manutenção emergencial da barragem. Os esforços, segundo o gestor, se concentram na compra de novos cabos, já que eles não estão disponíveis no mercado de São Luís. A previsão é que dentro de 2 dias esse material já esteja em Pinheiro para que os serviços de substituição aconteçam. A barragem possui 275 metros de comprimento por 39 metros de largura e a altura máxima das estruturas que chegam a quase 30 metros. A barragem fornece água e pescado para os municípios de Pinheiro, Palmeirândia, Perimirim e Pedro do Rosário.
Situação muito séria essa do Rio Pericumã. A gente vai acompanhar hoje porque, como eu falei no início do programa, o Corpo de Bombeiros deve realizar uma vistoria do local e a Defesa Civil do Estado também deve ser acionada nesta terça-feira. Olha, acontece hoje uma audiência pública para tratar da ampliação da aprendizagem profissional aqui no Estado. E quem tem os detalhes para nós é Eduardo Ericeira. Olá, Eduardo, bom dia para você. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Justamente é uma reunião aí de sensibilização do FEAP, que acontece em audiência pública, que é justamente para aprimorar ainda mais a aprendizagem profissional aqui no estado do Maranhão. Essa reunião que acontece na parte da tarde, terá início, pelo menos essa é a previsão, às 14 horas, portanto, às 2 horas da tarde, no Dal Plaza, no bairro da Coab, aqui na capital São Luís. E aí a gente fala aqui alguns tópicos que devem ser tratados durante essa audiência pública, essa reunião. As recentes alterações na política da aprendizagem é um dos tópicos que deve ser tratado. Também os desafios e perspectivas do setor de comércio e serviços no cumprimento da cota da aprendizagem profissional e também a inserção dos jovens aprendizes no mercado de trabalho, ou seja, no Cine. A gente lembra que o FEAP é justamente o Fórum Estadual da Aprendizagem Profissional e Inclusão de Adolescentes e Jovens no mercado de trabalho. Ele é coordenado pela Secretaria Estadual de Trabalho e Economia Solidária e também pela Superintendência do Trabalho e Emprego aqui no estado do Maranhão. E durante essa reunião, são esses 3 tópicos fundamentais que eu acabei de citar aqui, que serão tratados durante essa audiência pública, com uma perspectiva aí de discussão de questões relativas à aprendizagem profissional, principalmente com o objetivo de estimular e promover o debate, a mobilização e a inclusão de jovens. Não só a inclusão, mas o aprimoramento, e que esses jovens, a partir do momento em que eles são inseridos no mercado de trabalho, que eles possam permanecer a partir aí do treinamento, da capacitação de uma mão de obra qualificada aqui do estado do Maranhão. A gente volta no estúdio com você, Adalberto. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouco o Eduardo volta. Essa reunião acontece hoje. É importante ficar atento, hein? Menor aprendiz, existe uma lei que determina como é que funciona a coisa. Então, fora isso, não é permitida a participação de menores em nenhuma atividade de trabalho. Criança, então, nem se fala, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho, é assim que acontece. E a superintendência aqui do Ministério do Trabalho aqui, a Superintendência do Trabalho aqui do estado do Maranhão é muito atenta. Várias empresas já foram, inclusive, notificadas. É importante essa audiência que acontece hoje aqui na capital. São 7 horas e mais 8 minutos, 7 e 8. Lá em Passo do Lumiar, professores concursados da rede municipal protestaram em frente à Promotoria de Justiça do município. Eles alegam aumento na carga horária e transferência dos locais de trabalho. Vamos ver. Os professores deram aula até às 10 horas da manhã, quando paralisaram as atividades em uma reivindicação pelo cumprimento de algumas regras trabalhistas que, segundo eles, vêm sendo desrespeitadas no município de Passo do Lumiar. Uma tentativa absurda do governo municipal em aumentar a jornada de trabalho do professor para que ele possa administrar 32 horas de relógio. Isso não existe pela lei federal, deve ser apenas 2/3 do horário do trabalhador, que em caso em Lumiar são 26 horas,6 para uma jornada de 40 e 13,3 horas para uma jornada de 20 horas. A categoria também denunciou a transferência de professores sem prévia comunicação, que vai contra o edital do concurso no qual eles foram aprovados e também as leis trabalhistas. Nós fomos obrigados a sair da escola porque eles abriram o seletivo para a escola de tempo integral, ou seja, somente os professores efetivos todos terão que sair das escolas e ficar apenas contratados. E aí a gente ficou indignado nessa situação, porque a gente é professor efetivo, a gente tem interesse como permanecer nas escolas e agora nós somos obrigados a sair e lotaram a gente em escolas distantes. O caso da Jaqueline é ainda mais grave. Ela trabalha perto de casa porque tem mobilidade reduzida e não é habilitada para dirigir, mas foi transferida para uma escola muito distante. Eu moro a 1 quilômetro da escola para que eu possa me deslocar, arrastando meu pé de casa até a escola. Eu tenho esse direito e eu estou sendo lesada. Durante o protesto, os servidores também chamaram a atenção para a falta de infraestrutura das escolas, que muitas vezes compromete o desenvolvimento dos alunos. Muitos professores, com a falta de material, eles trazem material de casa, papel, fazem vaquinha para comprar tinta para impressora,
muitas vezes até trazem lanche para as crianças que não têm o que comer na escola. As crianças às vezes ficam todo o período escolar sem lanchar, às vezes tendo que sair até mais cedo por conta disso. Você estuda, você se forma, você passa num concurso, você cria vínculos afetivos com a comunidade escolar. Eu saí de São Luís, da Ponta do Farol, para morar na Feirinha do Maiobão, porque eu tenho uma história com essa cidade. Eu quis criar esse vínculo com a cidade, eu quis criar esse vínculo com a escola. Então ele não pode fazer isso. Existe humanidade, isso aqui é educação. Não é assim que se trata a educação de um município, não é assim que se faz. Em nota, a Prefeitura Municipal de Paços do Lumiar esclareceu que é obrigada a cumprir a lei, exigindo da categoria que passou no concurso de 40 horas que cumpra as 32 horas aulas. E que os professores que os professores prestaram concurso para a rede municipal e não para escolas específicas. A nota completa está disponível no portal MA10. Nós vamos agora à participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia. Olá, Silvan, um ótimo dia para você, boa terça-feira. Bom dia, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos, Silvan, boa terça-feira. Vamos começar falando, lamentavelmente, de um assassinato ontem na Avenida Litorânea? Pois é, infelizmente um jovem, o Eric Cuba de Oliveira, ele foi executado, era comecinho da noite na Avenida Litorânea, tem muita movimentação, as pessoas fazendo atividade física, inclusive ele estava jogando bola, tinha ido para lá com um grupo de amigos, estava jogando bola lá, quando de repente chegaram dois indivíduos em uma moto e aí desceram, foram lá, né, e para confirmar, os tiros foram dados a uma curta distância, aquele queima-roupa, eles acabaram executando o Eric, né, ele era filho de um delegado aposentado, né, aí do interior do estado, e a polícia está tentando agora, já solicitou, inclusive, a Superintendente de Homicídio e Proteção à Pessoa, as imagens das câmeras de monitoramento lá da Avenida Litorânea, que vão, sem sombra de dúvidas, ajudar no esclarecimento desse crime aí. Os caras estavam de cara limpa, não foi assalto, que eles já sabiam, havia um grupo de pessoas, tinha muita gente lá, e eles foram direto na pessoa do Eric, em direção ao Eric. Então, eles sabiam, né, o que eles estavam procurando. E aí, essas imagens irão não só ajudar a definir essa autoria desse crime, assim como também a motivação, né, que teria motivado alguém a tirar a vida desse jovem ali em plena Avenida Litorânea. Silvan, aquele caso que nós mostramos aqui da chacina lá no Coquilho, dos jovens, foi preso um policial militar, não é? E ontem foi prorrogada a prisão desse... ele está preso, foi preso logo depois, o soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Hamilton Caires Linhares, ele que era da COI, que é a Companhia de Operações Especiais, está preso. Esse crime foi logo no começo de janeiro desse ano, e aí ele foi preso logo em seguida. E aí a Justiça ontem prorrogou a prisão temporária dele por mais 30 dias, que foi um novo prazo solicitado pelos delegados da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa para concluir o inquérito policial, fazer o relato, talvez pedir novas prisões nesse caso aí, porque o Hamilton ele está preso sendo apontado como principal suspeito, né? Então os laudos periciais irão comprovar ou irão jogar por terra algumas das versões que ele usou para dizer que não teria sido ele o autor do crime. A arma dele sumiu, desapareceu, ele não tinha registro de que essa arma estava desaparecida, apresentou uma outra arma que seria de um colega, né? É preciso que haja a comparação balística, né, com os projéteis que foram extraídos dos corpos das vítimas. Também é preciso que esses laudos comprovem também que as vítimas foram torturadas. Aqui diz que ele correu, no depoimento dele, perseguiu as vítimas, mas não atirou. Não teria sido ele o autor do crime. Então é justamente aí que os delegados precisam fechar essa investigação para tirar justamente essa dúvida e saber, né, do envolvimento de mais alguém nessa morte aí desses garotos lá daquela região, lá do Coquilho, na zona rural. Silvan, já o nosso João Coutrinho vai falar aqui sobre as mudanças que já começam a ser anunciadas no governo Flávio Dino, as disputas aí por algumas vagas em secretarias também.
Mas o governador confirmou ontem que vai continuar na Secretaria de Segurança Pública o Jefferson Portela. Ontem na solenidade lá no Palácio dos Leões, não é, que foi a solenidade lá do Pacto pela Paz, com a premiação dada aos policiais que fizeram a apreensão de armas e tal, o governador Flávio Dino, né, até porque é muito boato, quem vai entrar no lugar de quem e tal, vai ter mudança não sei aonde, aí o governador fez questão de aproveitar a oportunidade de enfatizar que o Jefferson Portela está secretário, permanece secretário de Segurança Pública, não é? E diz que se dá futuramente aí para frente, se ele tiver almejando alguma disputa eleitoral, ele sai da secretaria se ele assim preferir, se ele assim quiser. Mas pelo governador, ele permanece secretário de Segurança aqui no estado do Maranhão. Na última eleição ele ia sair, inclusive, da secretaria, se candidatar, depois exato, e depois voltou atrás. Isso. E aí o governador deixou aberto, né, para ele, né, dizendo que se ele fizer a opção daqui a mais um tempo, chegou até a frisar, se quiser ser candidato a prefeito lá de Chapadinha e tal, aí ele pode sair da secretaria, até porque a lei, né, determina isso. Mas é um direito que tem, o direito que tem, exatamente, como cidadão. E aí, né, se não houver essa vontade, esse desejo do Jefferson Portela, ele permanecerá na Secretaria de Segurança Pública. E por uma questão de justiça, tem feito um bom trabalho. Também tem feito um bom trabalho, você vê aí os resultados, né, apresentados em caso de apreensão, crimes elucidados, crimes mais difíceis aí, né, difícil elucidação, foi esclarecido em um tempo rápido, né, como vai ser esclarecido já esse caso ali da Avenida Litorânea. Obrigado, Silvan. Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Então, o nosso Silvan Alves participando do Bom Dia, são 7 horas e mais 16 minutos. Na cidade de Caxias, uma solenidade com alunos do Colégio Militar Tiradentes 4 marcou o retorno dos mais de 16 mil alunos da rede de ensino estadual às aulas. Nas escolas da Regional de Educação de Caxias, são mais de 16 mil alunos. Para iniciar suas atividades de 2019, o Colégio Militar Tiradentes 4 escolheu a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Na ocasião, houve uma solenidade religiosa. Somente na unidade escolar, que oferece o ensino do 6º ano ao 3º ano do ensino médio, são mais de 900 alunos matriculados. A escola tem sido referência em educação no município desde a sua implantação há 3 anos. No momento em que a gente tem a oportunidade de receber todos os professores, sabemos que os professores estão com as energias renovadas para darmos início ao ano letivo de 2019. Esta aluna do 7º ano aguardava com ansiedade o início das aulas. Foi meu sonho estudar lá e o ensinamento dele é muito rígido e bem educativo com disciplina. A expectativa para o ano letivo de 2019 é de otimismo para a gestora regional de educação em Caxias. Ela destaca a participação dos pais nesse processo. Esperamos que nossos alunos correspondam a toda a nossa agenda, né? Que realmente se dediquem esse ano 2019. E eu queria também pedir aos nossos pais, né, que nos acompanhem, que nos ajudem nessa tarefa de educar, porque afinal de contas são os filhos dele, né, que nós estamos acolhendo e recebendo muito bem, mas precisamos dessa parceria. Com a educação não se faz sem a família, né? As escolas da rede estadual devem cumprir um calendário escolar de 200 dias letivos, com previsão de encerramento no dia 30 de dezembro deste ano. Nós vamos continuar com informações do interior do estado, agora Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, além da prova teórica, os testes físicos também são necessários na preparação para concursos públicos. E o conhecido TAF, Teste de Aptidão Física, é um dos mais exigidos dos candidatos à vaga. Entre tantas exigências desses concursos, se preparar por conta própria não é uma estratégia adequada. Para isso a gente teve que ir atrás de um acompanhamento físico com um profissional e a gente conseguiu, através de conhecidos, ir atrás de um instrutor. Aí foi a partir daí então que a gente começou a treinar de forma adequada para poder conseguir o êxito que a gente teve no último certame aqui da Guarda Municipal. O TAF serve para verificar o nível de condicionamento físico. Surgiu na década de 60 nos Estados Unidos. Era um protocolo feito com soldados. Não demorou muito para que a ideia chegasse no Brasil e as forças de segurança passou a aderir. Que ele avalia esse preparo físico a nível aeróbico, né? 12 minutos. Esses 12 minutos são divididos em gênero e idade, tá certo? E você tem o candidato, ele vai ter
uma quantidade de metros a ser percorrido e alcançado nesses 12 minutos. A Fazenda Esperança, mantida aqui pela Igreja Católica, completa 1 ano e 4 meses de criação. O local é destinado à ressocialização de pessoas que tentam se recuperar do vício. Quem vê o Agno assim, de túnica e servindo ao altar, não faz ideia dos caminhos que ele já percorreu e o quanto sofreu. Começou aos meus 15 anos de idade, a conhecer o álcool, conhecer o cigarro e através de amizades conheci o crack, né? Que é onde foi. Alguns tempos aprofundou a minha vida, né? Ele e outros 3 acolhidos concluíram agora o tratamento e já tem planos para um futuro melhor. O convívio de Agno, Jamerson, Edivan e Flávio aqui na Fazenda da Esperança foi 1 ano. Tempo suficiente para serem transformados e recomeçarem a vida. A Fazenda da Esperança me ensinou a um novo estilo de vida, como conhecendo Jesus abandonado. Tratar bem a minha mãe, meus irmãos, a minha filha, né? É isso aí que vai me tirar das drogas. É isso aí, a mudança de caráter que vai me tirar das drogas. Aqui, o manejo da terra tem outros frutos, menos importante, é claro, porém, fundamentais no processo de formação e recuperação da dignidade. Vale a pena se investir espiritualmente, financeiramente, porque nós teremos grandes resultados, jovens renovados, jovens transformados que voltam para o seio da sua família. Por isso nós acreditamos sempre mais. Eram essas as informações aqui da região, Adalberto. A gente volta com você e até amanhã. Até amanhã, Luiz. Tudo de bom para vocês, a Imperatriz também. No próximo bloco, Câmara de São Luís institui comissão que está trabalhando para viabilizar a reabertura da maternidade Maria do Amparo. No estúdio eu converso com o presidente Osmar Filho sobre esse assunto e outros assuntos também. E mais, Juscelino Filho e Gil Cutrim disputam coordenação da bancada federal no Maranhão, assunto para John Cutrim depois do intervalo. Imagens ao vivo nesse momento, Avenida Colares Moreira. O trânsito já começa a ficar mais complicado aí. Na Avenida Colares Moreira, no centro, você vê imagens no sentido Renascença São Francisco, imagens ao vivo da capital. Voltamos já com um bom dia. Estamos de volta ao vivo para todo o estado com o Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora. A Câmara Municipal de São Luís instituiu uma comissão que está trabalhando para viabilizar a reabertura da maternidade Maria do Amparo, unidade filantrópica localizada no bairro do Anil. Sobre esse e outros assuntos eu converso agora com o presidente da Câmara aqui na capital, o vereador Osmar Filho. Presidente, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você que nos assiste através da TV Difusora. O ano começou com muitas atividades lá na Câmara Municipal. Vamos falar primeiro sobre essa questão desta comissão, a importância, presidente, dessa maternidade Maria do Amparo, da assistência ali à população aqui na capital. Foi um assunto que foi levado pelo vereador Dr. Gutenberg e a Câmara de prontidão abraçou a causa. Nós sabemos o quanto a maternidade tem uma importância dentro da cidade de São Luís e a gente está objetivando reabrir a maternidade. Para isso instituímos uma comissão. Já tivemos 2 reuniões de trabalho com a diretoria da maternidade e hoje às 14 horas a comissão de vereadores, juntamente com a diretoria da maternidade, irão ter uma reunião com o secretário de saúde do município, Lula Filho, para que a gente dê passos seguintes, focando na reabertura para que a maternidade volte a atender os munícipes. E lá é uma instituição filantrópica, né? Muitas delas passam por sérias dificuldades, né? É uma instituição filantrópica e a gente sabe a dificuldade orçamentária e financeira para manter a unidade em pleno funcionamento. E aí a gente vai buscar também uma ampla discussão, inclusive com a bancada maranhense do Congresso Nacional, hoje estará reunida, e a gente vai pleitear que uma das pautas seja essa, de dar uma atenção devida a essas entidades que prestam os relevantes serviços e vivem de forma precária pela falta de estrutura, pela falta de recursos. O senhor assumiu um compromisso de qualificar mais o servidor da casa, não é? Haverá um convênio agora, estou vendo aqui, com a Faculdade Estácio, é nesse sentido? Hoje, às 8h30 da manhã, daqui a pouco, lá na Câmara Municipal, estaremos assinando um convênio juntamente com a diretoria da Faculdade Estácio São Luís para contemplar os servidores e seus dependentes. Todo servidor e seus dependentes poderão, a partir da assinatura do convênio, ter acesso ao curso superior com desconto de 50%. Curso também de pós-graduação para quem já tem uma
graduação. E esse desconto é estendido até a conclusão do curso, então é mais uma oportunidade para que o nosso servidor possa se qualificar e aquele que ainda não teve a oportunidade possa ter condições mais favoráveis de ter acesso ao ensino superior. Isso é visando cada vez mais ter servidores comprometidos e qualificados para prestar bons serviços à Câmara e, consequentemente, a toda a sociedade. Motivados também, né, presidente? Porque aí você tem duas vias, a questão da formação, mas também a autoestima do servidor, né? Quer dizer, você está investindo um desconto considerável, digamos assim, né, para que alcance. Muitas vezes alguns sonhavam em ter o curso superior, mas não tinham as condições para isso, né? Sem sombra de dúvidas. A gente quer também servidores cada vez mais motivados para cada um desempenhar bem as suas funções e lá na ponta a população sentir que está sendo bem acolhida na Casa do Povo. Nesse momento há um recadastramento da casa, há um concurso que foi prorrogado, inscrições essa semana, prorrogado esse concurso público na Câmara. Que atividades já foram possíveis fazer, presidente, em tão pouco tempo? Olha, visando a geração de emprego e renda na cidade, a Câmara, desde o ano passado, do final do ano passado, deu início à realização do primeiro concurso público da Câmara, que esse ano completará 400 anos, no dia 9 de dezembro. Então, a gente quer dar oportunidade para que novos profissionais, que serão admitidos a partir do concurso público, possam contribuir com as nossas atividades. A gente sabe a crise econômica e financeira que passa o país e a Câmara está dando a sua contribuição no momento em que abre vagas no mercado de trabalho. Outro compromisso que o senhor assumiu foi com a modernização da casa, não é? Nesses primeiros dias já foi possível mexer aí na própria questão da comunicação, quer dizer, da transparência que o senhor defende, transmissão ao vivo das sessões é possível, a presença maior nas redes sociais, já deu para fazer esse tipo de... O nosso objetivo é que tenhamos cada vez mais a participação da população nas discussões da Câmara, entendendo que na Câmara se discute a cidade. Então, é importante utilizarmos de todos os mecanismos disponíveis para despertar na população o interesse de participar das discussões. E nós sabemos que hoje em dia, no mundo tecnológico que vivemos, uma das ferramentas que temos são as redes sociais, plataforma que temos, um novo portal que está disponível para toda a população poder interagir, é um portal totalmente interativo, onde as pessoas podem participar ativamente, criticar, sugerir e acompanhar as atividades do vereador. Mas nós não vamos nos limitarmos tão somente a esperar as pessoas chegarem até o Parlamento Municipal. A gente vai discutir a cidade na base, nas regiões, através do Câmara Itinerante. Então, a ideia também é levar a instituição Câmara até as diversas regiões da cidade para que em loco seja discutido a região e a cidade. Um outro desafio é a questão do Parlamento Metropolitano, né? E aí você pensa, não São Luís, mas de uma forma mais ampla, toda a região. As primeiras tratativas já começaram nesse sentido com os colegas das câmaras dos demais municípios? Procuramos focar inicialmente em apresentar o projeto aos presidentes de Câmara da Grande Ilha. Então, já tivemos lá na Câmara Municipal reunião com o presidente da Câmara de Raposa, com o presidente da Câmara de Ribamar. Ato seguinte, vamos expandir para os outros municípios que compõem a região metropolitana. O que nós entendemos é que tem assuntos que são de interesse comuns de toda a região metropolitana, como segurança, transporte público, a situação do lixo. Então é importante se instituir um parlamento para que seja pautado esses temas. Ontem, por exemplo, nós levamos até a Câmara Municipal a discussão do terminal portuário que será construído na Ponta da Areia e também em Alcântara, que dará um dinamismo maior, uma evolução socioeconômica em toda a região metropolitana. Então a gente precisa pensar não só no avanço da cidade, mas de toda a região metropolitana. Presidente Josmar Filho, obrigado pela presença aqui na TV Difusora. Eu que agradeço e me coloco à disposição de todos para que a gente possa cada vez mais fazer uma cidade melhor. Muito obrigado. Obrigado também. Olha, foi entregue ontem a reforma de uma escola no bairro do São Cristóvão que há mais de 2 décadas não recebia reparos. O repórter Hugo Viegas acompanhou. A reforma da escola foi entregue pelo secretário de Educação, Felipe Camarão. O prédio, que não recebia reparos há cerca de 20 anos, teve salas de aula, laboratórios e espaços de convivência revitalizados. O investimento de mais de R$1 milhão. Foi numa hora bem-vinda, porque nós estávamos realmente, a escola estava muito precária, precaríssima. E isso estava dificultando até a nossa aprendizagem, né? Porque no dia de chuva nós tínhamos que parar a aula, tirar o professor da sala de aula, porque tinha goteira para todo lado. Então, com essa reforma, isso veio assim
nos abençoar e enriquecer o nosso aprendizado. Eu tenho certeza que serão os resultados positivos com essa reforma. Além dos professores, pais e alunos do Centro de Ensino Força Aérea Brasileira, que fica no São Cristóvão, em São Luís, estiveram presentes. Alguns estudantes fizeram questão de agradecer pelo trabalho. Só que a escola, ela antes ela não estava ruim, tão ruim, mas também não estava boa. Hoje ela não está ruim, mas está ótima, não está mais nem boa, está muito melhor que boa. A solenidade contou com a presença do deputado estadual Neto Evangelista e destacou a importância da ação. O Maranhão avançou na sua nota do IDEB, que vinha caindo nos últimos anos, avançou agora, salvo engano está em 13º lugar hoje no país. A prova final disso é o investimento que o governador vem fazendo junto com o secretário Felipe Camarão nessa parte importante que é a educação do nosso estado. Para o secretário, trabalho de valorização que vem sendo desenvolvido em todas as regiões do estado. Uma escola que há mais de 20 anos não passava por uma reforma, hoje foi completamente reformada, climatizada e que terá agora a segunda etapa de suas obras de ampliação e também da quadra poliesportiva, porque é um pleito da comunidade estudantil, da comunidade escolar, para se tornar uma escola de tempo integral. É o governador, através também do Pacto pela Aprendizagem, demonstrando através de ações concretas a importância que a educação tem como fator de desenvolvimento para o nosso estado. Chegou a hora de falar de política com a participação do especialista no assunto, o nosso John Coutrinho. John, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, nós temos aí hoje a comunicação brasileira em luto, né, pela morte do Ricardo Pochat. Já tivemos vários parlamentares que já se manifestaram, inclusive usando as redes sociais, prestando solidariedade nesse momento, né, John? Com certeza, Adalberto. O Pochat era uma referência no jornalismo, principalmente pela sua independência. Era um jornalista que falava o que ele queria e, claro, com o compromisso sempre de levar as causas do povo brasileiro ali quando ele utilizava as vozes dos microfones, tanto da TV quanto da rádio. Uma perda imensa, porque o Pochat era uma referência de jornalismo sério, imparcial, ético, e com certeza nós perdemos um grande nome no jornalismo brasileiro. Vi agora pela manhã, por exemplo, a manifestação do deputado Bira do Pindaré, deputado federal, falando sobre o assunto, enfim, vários outros políticos. Ao longo do dia isso deve também continuar, desde ontem, quando se recebeu essa lamentável notícia. John, após mal-estar, um deputado maranhense passa bem? Passa bem, Adalberto. Ontem ele teve mal-estar, o deputado Rildo Amaral, lá de Imperatriz, deputado Rildo Amaral. Primeiro mandato dele, era vereador em Imperatriz, primeiro mandato dele. E ontem, Adalberto, ele passou mal, teve tonturas, náuseas e foi socorrido ali, inclusive, pela deputada Helena do Alípio, que acompanhou ele até a UDI, um hospital particular aqui de São Luís. E o Rildo, ele já vinha falando que passava por um processo, né, de dificuldade na saúde há cerca de 10 dias. Pode ser, Adalberto, uma infecção que ele pode ter adquirido, já que nós temos um período, né, iniciando o inverno, muitas infecções, viroses, e isso deve ter acometido o deputado Rildo Amaral, lá de Imperatriz. Ele passa bem, foi atendido, mas a princípio causou, aí, de certa forma, preocupação da própria casa, dos parlamentares, mas ao pessoal de Imperatriz que nos acompanha neste momento, o deputado Rildo Amaral, ele já foi atendido, já saiu do hospital e deve voltar hoje a cumprir seus trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Adalberto. John Coutrinho, o governador Flávio Dino cumpriu o que prometeu, ou seja, já começou essa mudança, anunciou pelo menos a primeira mudança, aí já tem partidos brigando por secretarias? Tem, ainda continua. Nós abordamos isso ontem, Adalberto, ontem aqui segunda-feira, já anunciávamos que poderia ser ontem mesmo essas primeiras mudanças, ontem segunda-feira, e se confirmou. Primeira mudança ali na SECAP, Secretaria de Articulação Política e Comunicação, tem novo titular. Márcio Gerri, deputado federal, eleito, está em Brasília agora, e quem assume é o Rodrigo Lago, ele com essa nova missão ali de coordenar a parte política e de comunicação, sobretudo, claro, a parte política, porque a comunicação, já o adjunto, o Daniel Merli, deve continuar com essa tarefa, mas o Rodrigo Lago, ele então, portanto, assume essa parte, ele que já foi da transparência também, era o secretário da transparência, mas agora ele assume isso. Bom, até quarta-feira, até amanhã, Adalberto, outros nomes devem ser anunciados. O que nós ontem sondamos com fontes, lideranças políticas, pessoas que estão bem próximas do entorno dessas articulações
lá no Palácio dos Leões. Primeiro que há uma briga, há uma disputa, não uma briga, uma disputa do Democratas, do PP e do PR por algumas secretarias. Já que a SECAP já foi ocupada pelo Rodrigo Lago, havia a possibilidade da indicação do Rogério Cafeteira, mas não houve ali um consenso em torno do nome dele para essa pasta, o Rogério, que é do Democratas. O Democratas deve, então, aí ocupar uma secretaria. Não se sabe quem será o nome, pode ser o próprio Rogério Cafeteira, ou então o Neto Evangelista, que também articula, Adalberto, o Neto ele quer voltar para as sedes, Secretaria de Desenvolvimento Social, ou seja, o Neto quer voltar para as sedes através de uma indicação do próprio Democratas via Juscelino, ou seja, ele quer o aval do partido, o partido está brigando por ele para que ele possa retornar às sedes. O Rogério seria uma indicação do próprio Flávio, não passaria pelo Democratas, o Rogério Cafeteira vai ocupar uma secretaria, mas por indicação do próprio governador, não pelo partido. Há ainda o PR briga também por uma secretaria, queria sedes, havia a possibilidade, o próprio Josimar Maranhãozinho, que é o presidente estadual do partido, indicar uma sobrinha, mas esse nome parece que não foi aprovado até o momento, a sobrinha de Josimar, então ele queria uma secretaria grande, mas não havendo essa possibilidade, ele pode ficar com outras duas pequenas, é a reivindicação dele, não quer dizer que vai ser atendido. O PP, por sua vez, é o partido do André Fufuca, deputado federal, ele também está aí na disputa também por uma vaga, por uma outra secretaria, já que o PP hoje tem, Adalberto, o esporte, mas também aí disputa uma outra secretaria grande, e inclusive um irmão do próprio André Fufuca já teria sido indicado para uma pasta, para então ser aí secretário. Para finalizar, Rubem Júnior ainda aguarda uma sinalização para ser secretário ou não está confirmado na CECID ainda, pode ir Adalberto Rubens Pereira Júnior para a CECID, secretário das cidades, e também o Breno Galdino tem afirmado que apenas boatos a saída dele da Secretaria de Cultura e também a Secretaria de Cultura. Na coordenação lá da bancada em Brasília, Juscelino Filho e Gil Cutrim estão disputando, aí, digamos assim, né? Podem ser um dos dois deve assumir a coordenação da bancada lá, né? Isso, Adalberto, é o Gil Cutrim e o Juscelino. Favoritismo do Juscelino, porque o Juscelino é do Democratas, alinhamento com Rodrigo Maia, presidente da Câmara, 3 ministérios no governo Bolsonaro, isso ajudaria na interlocução da própria bancada federal através do Juscelino, ali nessa disputa, ali ele deve ser o coordenador da bancada, mas o Gil Cutrim corre por fora e até o Kleber Verde também, aí pode entrar nessa disputa da coordenação da bancada. Só corrigindo, a gente falou ainda há pouco, Breno Galdino, na verdade é o Diego Galdino, né? Isso. Secretário. John, obrigado, até amanhã, hein? Obrigado, Alberto, até amanhã. Então, o nosso John Cutrim participando aqui do Bom Dia, são 7h40. No próximo bloco, mesa de diálogo marca os 40 anos da Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos. E aqui no estúdio eu vou conversar com o deputado professor Marco Aurélio, decisão importante do Tribunal Regional Federal, aprovando a bonificação do acréscimo de 20% das notas do Enem para estudantes aqui do Maranhão. A gente fala sobre esse assunto já já. Um intervalo, Bom Dia volta daqui a pouquinho. Não perca a hora, são 7h44, de volta, Bom Dia ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. O Tribunal Regional Federal 1, TRF1, aprovou a bonificação do acréscimo de 20% nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio. O acréscimo vale para todos os alunos que tenham cursado o 9º ano do ensino fundamental e o 1º, 2º e 3º anos do ensino médio em escolas públicas ou privadas aqui no estado do Maranhão e optem pela graduação em qualquer um dos 9 campos da Universidade Federal do Maranhão, o que já valerá para o ingresso no 2º semestre pelo SISU 2019. Para falar mais sobre essa conquista, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Frente Parlamentar em defesa dessa bonificação, professor Marco Aurélio, é o nosso entrevistado aqui no estúdio. Deputado, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Deputado, um resultado importante, ainda em caráter liminar, mas que precisa ser comemorado pelo significado que ele tem, não é, para o Estado? Com toda certeza. Uma luta que nós fizemos parte dela há 4 anos, desde o início do mandato anterior, no diálogo com a Universidade Federal do Maranhão. À época ainda era outro reitor, levamos a ideia, foi acolhida, mas não conseguiu avançar. E quando a reitora Nair Portela tomou posse, ela chamou para si essa responsabilidade e foram inúmeras audiências. E na Assembleia Legislativa, que teve uma participação fundamental nesta luta, nós criamos uma frente parlamentar em defesa da bonificação, com ampla participação dos parlamentares,
sob a presidência do nosso presidente Otelino Neto, que deu total apoio. Eu foi quem fiz a proposição da criação da frente e também a presidir. E foram inúmeras reuniões com a Universidade Federal mostrando essa necessidade. Nós temos aí, sobretudo nos cursos mais concorridos, a maioria dos estudantes vem de fora. Desde 2009, quando a UFMA aderiu ao Sistema Unificado de Seleção, o SISU, a universidade teve muita gente vindo de outras regiões do estado nos cursos mais concorridos. Lá em Imperatriz, por exemplo, eu sou de Imperatriz, dados do início desta causa, de 250 alunos em medicina, apenas 42 eram da nossa região. Em Pinheiro não é diferente, e uma maneira da gente contrapor essa realidade é procurando reforçar as condições de ingresso dos estudantes do nosso estado. Não precisa ter nascido no Maranhão, mas precisa ter estudado no Maranhão. Isso não é a gente se subestimar como um povo, mas é sobretudo a gente reforçar as condições de ingresso, porque quando o estudante daqui do Maranhão vai se inscrever na Federal do Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Pará, ele já tem uma barreira, porque lá tem a bonificação para o estado deles. Enquanto o nosso estado não tem esta bonificação regional. Por isto, esta luta, e nós fizemos audiências públicas, fizemos inúmeras reuniões na UFMA, e no final de 2017, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMA, o CONCEP, aprovou por unanimidade esta bonificação de 20% às notas do Enem para quem estudou no nosso estado. Comemoramos bastante e, à época, o MPF entrou com uma ação civil pública, a Justiça Federal, em primeiro grau, a terceira vara civil, acabou acatando esta solicitação do MPF, que dizia que feria a isonomia. A UFMA entrou com agravo de instrumento e no TRF1, e na última sexta-feira veio esta decisão liminar, garantindo a bonificação de 20% para estudantes do estado do Maranhão. Agora, o processo ainda não está terminado, né? A ideia é acompanhar esse processo. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão. Bom, o processo não está terminado, mas ele já mostra claramente um pensamento do Tribunal Regional Federal. Ainda que em decisão do relator, ela traz também uma outra confirmação importante. Por exemplo, o MPF dizia que feria a isonomia. Na sentença que o relator deu, ela traz uma visão de que não fere a isonomia porque as cotas, as políticas afirmativas servem exatamente para reduzir as desigualdades. E a própria sentença ela traz que se ferisse a isonomia, não existiam as cotas para escolas públicas, para etnias, e traz aí uma visão de reduzir essas desigualdades sociais. E nós tivemos uma outra grande vitória ainda na sexta-feira, que a decisão em primeiro grau da terceira vara civil, à época um juiz substituto, o juiz titular, Dr. Clodomir Sebastião, ele acabou anulando a primeira sentença e, portanto, temos uma confirmação ainda mais forte. A UFMA, através da reitora Nair Portela e todo o conselho, estão decididos a irem até a última instância para garantir essa política afirmativa. E é uma luta justa, porque inúmeras universidades do país têm essa bonificação regional. Nós percebemos esta necessidade, por exemplo, o curso de medicina. Lembro que a bonificação valerá para todos os cursos, mas medicina, a grande maioria dos alunos vem de fora e na primeira oportunidade transfere o curso e deixa as vagas ociosas. Ainda tem esse aspecto, né? Em vários momentos a Universidade Federal abre edital para preenchimento de vagas ociosas e até nas vagas ociosas, quando se preenche, a maioria vem de fora. Então nós precisamos melhorar a qualidade do ensino para não precisar mais de bonificação, tanto de escola pública quanto de escolas privadas. Mas as políticas afirmativas, elas servem para garantir cada vez mais a inclusão dos nossos estudantes. Muito obrigado, professor Marco Aurélio, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, presença aqui na TV Difusora. Agradeço e lembro que já valerá para o segundo semestre de 2019, para o SISU, segundo semestre, e em cada nível de disputa, seja na ampla concorrência, seja nas escolas públicas, seja nas cotas raciais.
Parabenizo a Universidade Federal do Maranhão, parabenizo toda a Assembleia Legislativa por fazer parte dessa luta. No próprio processo requereu habilitação e recebeu toda essa confirmação, e a sociedade que sai ganhando nesta luta vencedora do povo do Maranhão. Obrigado, deputado, mais uma vez. Obrigado. São 7 horas e mais 51 minutos. Você vem comigo porque agora a gente vai falar sobre o outro assunto, que acontece hoje a mesa de diálogo que marca os 40 anos da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Eduardo Ericeira está comigo mais uma vez, tem detalhes sobre esta mesa de diálogo. Eduardo. Pois é, Adalberto, voltamos a falar ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão. É um tema muito importante, um encontro muito importante para uma instituição também que tem uma relevância muito grande, que é justamente a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. O evento acontece na tarde de hoje, dessa terça-feira, às 16 horas, portanto, às 4 horas da tarde, aqui no prédio da UNDB, que fica o prédio localizado no bairro do Renascença. É uma mesa de diálogos com o tema Vidas Humanas Valem. Serão 2 palestrantes, como você disse, Adalberto, em comemoração aí há 4 décadas de atuação da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, uma importante instituição que garante direitos em várias áreas aí, luta pelo objetivo aí, pela garantia de direitos em várias áreas. Aqui a gente cita na área de direitos civis, na questão de direito político, direito ambiental, direito à cultura, direito ambiental, enfim, um evento de extrema importância, como eu disse, 2 palestrantes, um deles é o promotor Haroldo Caetano da Silva, promotor do Ministério Público do Estado de Goiás, que tem um vasto currículo. Ele é graduado em Direito pela Universidade Católica de Goiás em 1992, mestre em Ciências Penais pela Universidade Federal de Goiás desde 2003 e doutor em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense desde o ano passado, o doutorado que ele fez no ano de 2018. Além dele, palestra também com a advogada e militante de direitos humanos, a Joisiane Gamba. Confirmando, 4 da tarde, evento acontecendo aqui na UNDB. As inscrições são gratuitas, podem ser feitas tanto pela internet quanto presencialmente. As pessoas podem vir até o prédio que fica localizado, como eu disse, no bairro do Renascença. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Boa terça-feira. São 7 horas e 53 minutos. Agora a gente vai falar de esporte. Vem pra cá, Laércio Júnior, porque não dá tempo de respirar, né? Campeonato Maranhense, Copa do Nordeste, agora Copa do Brasil. Pois é, a Copa do Brasil começa hoje para o futebol maranhense. Teremos 3 representantes, algo inédito. Na temporada de 2019 nós teremos, porque o Sampaio só entra na fase principal da competição, juntamente com os times que vêm da Libertadores, o Fortaleza, que é o atual campeão da Série B, e também o Paysandu, que é o campeão da Copa Verde. Hoje tem Imperatriz e Náutico pela Copa do Brasil, lá no Frei Epifânio da Badia. No último treinamento, antes da estreia, o Imperatriz contou com o apoio da torcida, que compareceu ao Frei Epifânio, o treinamento foi liberado. O Cavalo de Aço entra em campo para buscar a inédita classificação para a segunda fase da competição. Esse confronto desta terça também marca a estreia do Imperatriz em competições nacionais na temporada. Além da Copa do Brasil, o Imperatriz disputará a Série C do Campeonato Brasileiro, que começa no mês de abril. O Cavalo de Aço volta à Copa do Brasil após 3 anos. A sua última participação foi em 2016, quando foi eliminado pelo Fortaleza na primeira fase. E na época ainda era o regulamento antigo. Empatou em casa por 1-1 e perdeu a partida de volta por 2-0, jogando em Fortaleza. E o Imperatriz tem totais condições de passar pelo Náutico. O Frei Epifânio vai estar completamente lotado, eu não tenho nenhuma dúvida. A campanha do Imperatriz no Campeonato Estadual ela é enganosa. O time do Imperatriz é muito bom, é a base que conseguiu acesso no ano passado e tem tudo para na Copa do Brasil dar a resposta que o torcedor está esperando. O Imperatriz está vivíssimo no Campeonato Estadual, só depende dele para alcançar a classificação, mesmo hoje estando na 5ª colocação. Tem um confronto decisivo sábado contra a Imperatriz e na Copa do Brasil basta a vitória hoje para avançar para a segunda fase e garantir mais R$600 mil em dinheiro. Hoje o Imperatriz, amanhã estreia do Motoclube na competição. Pois é, amanhã teremos o Motoclube na Copa do Brasil, o rubro-negro maranhense que faz o seu melhor início de temporada após 6 anos. É o melhor início do Moto em uma temporada, desde o começo da década o Moto não ia tão bem em todas as competições. E os ingressos para o jogo de amanhã contra o Vitória no Castelão começam a ser vendidos hoje aos preços de R$30 e R$50 para os setores
setores 1 e coberto, respectivamente. Os setores 2 e 3, também a R$ 30, ficarão à disposição da torcida do Vitória da Bahia. A partida começa às 9h15 no horário do Maranhão. A venda inicialmente será feita hoje apenas na loja do Motoclube e em outra loja que fica no centro da cidade. A loja do Moto fica em frente à Praça Manuel Beckmann, na Avenida Beira-Mar, e o outro ponto é lá na Rua Grande, bem de fácil acesso. Os funcionários do Moto estarão informando ao torcedor. No dia do jogo, a venda vai se concentrar, portanto, amanhã lá no Castelão, a partir das 9 horas. E o sócio torcedor rubro-negro tem acesso especial já determinado pelo clube. A meia entrada também começa a ser vendida hoje, junto com o ingresso de preço normal. O jogo é considerado o mais importante para o Moto na temporada, pois em caso de classificação, o clube garante uma cota de pouco mais aí de R$600 mil. O mesmo que acontece com o time do Imperatriz, o que vai tranquilizar definitivamente a parte financeira do clube e dar chance também de o Papão do Norte investir mais no time. A expectativa é de que o Moto possa contratar. Pelas regras da Copa do Brasil, a disputa é resolvida em jogo único. O Moto precisa vencer por qualquer placar para avançar de fase. O Vitória pode até empatar por ser melhor ranqueado junto à CBF, que avança para a segunda fase da Copa do Brasil. E o Vitória, Adalberto Melo, ele passa por um momento turbulento. Estão pedindo a cabeça do presidente. O Sampaio aqui está em crise, mas lá a situação está pior. Eles querem que o presidente saia do cargo, existe a possibilidade de que ele renuncie a qualquer momento. Enfim, é um momento difícil que vive a equipe do Vitória da Bahia. Boa chance para o Moto, que vive essa situação melhor para buscar a classificação. É bom lembrar também que o Moto conta com alguns problemas. O Márcio Diogo é um dos desfalques que provavelmente não vai ter condições de atuar, mas a diretoria e a comissão técnica ainda trabalham com a possibilidade dele jogar. Vamos de voleibol agora? Vamos falar de voleibol, porque o fim de semana foi marcado por uma competição bem legal que aconteceu aqui em São Luís, hein? A primeira etapa do circuito CF 98 de vôlei de areia 2019. Era mata-mata, quem perdia era eliminado. Os 24 atletas, divididos em 8 trios, buscaram com muita garra o título da primeira etapa do circuito CF 98 de vôlei de areia 2019. Por mais que seja um campeonato para iniciantes, mas o que vale é a carga que a gente vai extrair, a carga que a gente vai levar dessa competição. Se sair de primeira, não tem problema. O importante é que a gente competiu, o importante é que a gente se esforçou, então é isso que importa pra gente agora. No sábado, a disputa foi da categoria Elite e no domingo foi a vez dos iniciantes na arena. A partir do momento que a gente entra na quadra, que a gente dá o primeiro passo, dá o primeiro ataque, aquela sensação vai diminuindo, aquela sensação vai se extraindo. Então, eu posso dizer que é aquele friozinho na barriga antes de entrar, mas depois que entra, é só alegria. A Nayane já chegou confiante. Como iniciante, eu me preparei muito bem. A expectativa para hoje é ganhar, né? Eu acho que eu estou um pouco mais preparada que os meus adversários. E a cada set crescia a competitividade e também a diversão. O vôlei, ele é um esporte coletivo que ele agrega muito para a tua vida. Eu acho, não só fisicamente, como também para a mente, entendeu? A pessoa sai daqui leve, tranquila, de boa, relaxada para poder, enfim, fazer o que quiser depois. O circuito aberto a iniciantes no esporte foi uma oportunidade para que esses atletas das horas vagas tivessem um contato maior com o universo do vôlei. Eles aproveitam, pegam o gancho, né, para estar fazendo a modalidade e aprendendo um pouquinho mais. Eles não vão levar isso como profissionalismo, mas é uma parte até como se fosse recreação. E fica aquela coisa bem gostosa, aquela coisa de realmente querer alguma coisa, não para questão de beleza, mas questão física mesmo. Para muitos deles, esse é o início do sonho de viver, do que eles mais gostam de fazer. Eu pretendo jogar profissional a partir do mês que vem. Então o treinamento está muito intenso, pela manhã, pela noite. Porque a viagem é sábado agora, que é o Open brasileiro. Muito legal, né? Esporte, benefícios são vários. Laércio, até amanhã. Bom dia. Bom dia a todos.